que é do livro O Céu e o Inferno. Então, o Céu e o Inferno, nós estamos no capítulo 8, vendo sobre os anjos. Daí vai fazer uma comparação aqui, os anjos segundo a igreja. A cada página dos livros sacros do Antigo e do Novo Testamento é feita menção dessas sublimes inteligências, nas invocações piedosas ou nos episódios da história. Sua intervenção aparece manifestadamente a vida dos patriarcas e dos profetas. Deus se serve do seu ministério, ora para intimar suas vontades, ora para anunciar os acontecimentos futuros. Deles faz, quase sempre, os órgãos da sua justiça ou da sua misericórdia. Sua presença está envolvida nas diversas circunstâncias do nascimento, da vida e da paixão do Salvador. Sua lembrança é inseparável da dos grandes homens e dos fatos mais importantes da antiguidade religiosa. Encontra-se mesmo no seio do politeísmo e sob as fábulas da mitologia, porque a crença da qual trata é tão antiga e tão universal quanto o mundo. O culto que os pagãos rendiam aos bons e aos maus gênios era uma falsa aplicação da verdade, um resto degenerado do dogma primitivo. Então nós estamos vendo, né? Por enquanto nós estamos vendo a comparação de anjos na forma da igreja, né? Como a igreja vê, como a igreja cristã, né? Ela vê os anjos. As palavras do Santo Concílio de Latrão contêm uma distinção fundamental entre os anjos e os homens. Elas nos ensinam que os primeiros são os puros espíritos, ao passo que estes são compostos de um corpo e uma alma. Quer dizer que a natureza angélica se sustenta por si mesma, não somente sem mistura, mas ainda sem associação real possível com a matéria, por leve e sutil que se suponha. Ao passo que a nossa alma, igualmente espiritual, está associada ao corpo de modo a não formar, com ele, senão uma única e mesma pessoa, e qual tal é essencialmente o seu destino. Então, por esses ensinamentos das igrejas, né? Nós somos um único nascimento de uma única... A alma nasceu naquela encarnação única. Né? O corpo nasceu uma alma junto, um espírito. E aquilo que ela fizer vai definir para que lado ela vai. Né? Para o céu ou para o inferno. E os anjos são seres à parte, são seres da criação à parte. São seres superiores criados já por Deus, a parte dos homens, né? Não fazem parte do ciclo humano, pela visão da igreja. Enquanto dure essa união tão íntima da alma com o corpo, essas duas substâncias têm uma vida comum e exercem, uma sobre a outra, uma influência recíproca. A alma não pode se libertar inteiramente da condição imperfeita que disso resulta para ela. Suas ideias lhe chegam pelos sentidos, pela comparação de objetos exteriores e sempre sob imagens mais ou menos aparentes. Daí vem que ela não possa se contemplar a si mesma e que não possa se representar Deus e os anjos sem lhes supor alguma forma visível e palpável. Por isso, os anjos, a fim de se fazerem ver pelos santos e pelos profetas, deveram recorrer a figuras corporais. Mas essas figuras eram corpos aéreos, que faziam mover sem se identificarem com eles, ao atributos simbólicos em relação com a missão da qual estavam encarregados. Seu ser e os seus movimentos não estão localizados e circunscritos em um ponto fixo e limitado do espaço.
não estando ligados a nenhum corpo, não podem ser detidos e limitados, como o somos, por outros corpos. Eles não ocupam nenhum lugar e não preenchem nenhum vazio. Mas, do mesmo modo que a nossa alma está inteiramente em nosso corpo, e em cada uma das suas partes, assim também eles estão inteiramente e quase simultaneamente, sobre todos os pontos e em todas as partes do mundo. Mais rápidos do que o pensamento, podem estar por toda a parte, num piscar de olhos, e aí operam por si mesmos, sem outros obstáculos aos seus desígnios, a não ser a vontade de Deus e a resistência da liberdade humana. Enquanto somos reduzidos a não vermos, senão pouco a pouco, em uma certa medida, as coisas que estão fora de nós, e que as verdades de ordem sobrenatural nos aparecem como em enigma em um espelho, segundo a expressão do apóstolo São Paulo. Eles veem sem esforço o que lhes interessa saber, e estão em relação imediata com o objeto de seu pensamento. Seus conhecimentos não são o resultado da indução e do raciocínio, mas dessa intuição clara e profunda que abarca todo o conjunto, o gênero e as espécies que dele derivam, os princípios e as consequências que dele decorrem. A distância do tempo, a diferença dos lugares, a multiplicidade dos objetos não podem produzir nenhuma confusão em seu espírito. A essência divina, sendo infinita, é incompreensível. Tem mistérios e profundezas que não se podem penetrar. Os desígnios particulares da providência lhes são ocultos. Ela, porém, lhes revela em segredo, quando os encarrega, em certas circunstâncias, de anunciá-los aos homens. As comunicações de Deus aos anjos e dos anjos entre si não se fazem como entre nós, por meio de sons articulados e dos sinais sensíveis. As puras inteligências não têm necessidade dos olhos para ver, nem das orelhas para ouvir. Não têm mais o órgão da voz para manifestarem os seus pensamentos, esse intermediário habitual das nossas conversas. Nem lhes é necessário, mas comunicam os seus sentimentos do modo que lhes é próprio, e que é todo espiritual. Para serem compreendidos, basta-lhes o desejo. Só Deus conhece o número dos anjos. Esse número, sem dúvida, não poderia ser infinito, e não o é. Mas, segundo os autores sacros e os santos doutores, é considerável e verdadeiramente prodigioso. Se é natural proporcionar o número de habitantes de uma cidade, a sua importância e a sua extensão, a Terra, sendo apenas um átomo, em comparação com o firmamento e as imensas regiões do espaço, é preciso disso concluir que o número de habitantes do céu e do ar é muito maior do que o dos homens. Uma vez que a majestade dos reis tira o seu brilho do número dos seus indivíduos, dos seus oficiais e dos seus servidores, o que há de mais próprio para nos dar uma ideia da majestade do rei dos reis, senão essa multidão inumerável de anjos, que povoam o céu e a terra, o mar e os abismos, e a dignidade daqueles que se mantêm, sem cessar, prosternados ou de pé diante do seu trono? Os pais da igreja e os teólogos ensinam geralmente que os anjos estão distribuídos em 3 grandes hierarquias, ou principados, e cada hierarquia em 3 companhias ou coros. Os da primeira e da mais alta hierarquia são designados em razão das funções que exercem no céu. Uns são chamados serafins porque estão como abrasados diante de Deus, com os ardores da caridade. Estes, os querubins, porque são um reflexo luminoso da sua sabedoria. Aqueles tronos, porque proclamam a sua grandeza e fazem resplandecer o brilho.
Os da segunda hierarquia recebem os nomes das operações que lhes são atribuídas no governo geral do universo. São as dominações que atribuem os anjos de ordens inferiores às suas missões e os seus encargos. As virtudes que realizam os grandes prodígios reclamados pelo grande interesse da Igreja e do gênero humano. As potências que protegem pela sua força e sua vigilância as leis que regem o mundo físico e moral. Os da terceira hierarquia têm em partilha a direção das sociedades e das pessoas. São os principados, prepostos do reino, das províncias e das dioceses. Os arcanjos, que transmitem as mensagens de alta importância. Os anjos guardiões, os que acompanham cada um de nós para velarem por nossa segurança e por nossa santificação. Então nós podemos ver que em alguns aspectos, tirando o aspecto, eu acho que o principal, a diferença que a religião prega, até pelo próprio dogma da igreja, por não aceitar a reencarnação e a missão de cada um de nós que aqui encarnamos de melhorarmos, e que é uma única vida que nós encarnamos e fica, pelo que eles ensinam, né? Eles separam a classe angelical dos homens, né? É uma classe à parte. Mas só é uma classe à parte até o momento em que o homem é um ser ainda inferior em seu melhoramento moral. A partir de um certo ponto que o homem atinge esse melhoramento moral, que não precise mais estar reencarnando, ele já então ele alcança esse estado de espírito superior. O restante ele vem, digamos assim, em concordância com o que nós já sabemos, né? Que são espíritos já evoluídos, que não têm necessidade da encarnação no corpo físico, já são espíritos que reencarnaram várias vezes, atingiram o seu grau de melhoramento e evolução suficiente, e agora eles estão em missões superiores. Essas missões superiores vai desde o controle dos efeitos da natureza, né, de tudo que acontece no globo e no universo, até controles de planetas e, inclusive, dá para se dizer que são anjos também, na nossa forma de dizer anjos, mas são, nós chamamos de espíritos guias ou espíritos protetores, aqueles que cuidam a cada um de nós, né? Então é lógico que tem que ter um número bem maior de espíritos superiores do que de espíritos inferiores na nossa condição, né? Porque se cada um de nós tem um espírito superior a nós e que está zelando por nós e tentando intuir coisas boas para que nós tenhamos um proveito nessa encarnação atual, cada um de nós tem um, e ele é automaticamente superior moralmente a nós, a cada um de nós, né? E ele também é um espírito protetor. Mas existem espíritos ainda mais evoluídos com funções ainda maiores. Quanto mais alta é a hierarquia desses espíritos superiores, que a gente chama de anjos, quanto maior é a sua evolução, maior a sua responsabilidade na função do universo, né? A Igreja Católica diz que os anjos são seres à parte, né? Uhum. E o Espiritismo, a doutrina espírita, diz que conforme a evolução, viram anjos. Isso. Então a gente tem chance... Tem chance de virar um anjo. E se a gente já ressuscitou, já reencarnou várias vezes e não aprendeu, perde a chance, hein? Não, chance tu nunca perde, só vai demorar mais. Aí está aquilo que eles dizem, que depende do livre-arbítrio de cada um. A evolução pode ser mais rápida para uns, mais lenta para outros, porque depende de você, exclusivamente de você. Então tem espíritos que evoluem mais rápido e espíritos que estacionam por um período ou evoluem menos.
quando começa o despertar, a procura e a busca, vai se acelerando esse processo, né, de melhoria. Eu coloquei aqui quando eu li que eu esperava que o meu anjo da guarda soubesse o que estava fazendo para me levar no bom caminho. Mas na verdade Depende de você, né? Aceitar. o anjo Ele tá pode ali, até dar conselho, mas se você está sintonizada mais com os outros conselhos negativos, ele não consegue interferir no teu livre-arbítrio, né? Ele pode dar conselhos para que tu siga determinado conselho ou não. Mas ele não vai dizer, ó, vai lá e faz dessa maneira e te obrigar a fazer isso, porque eles não podem, é livre-arbítrio. O mal tenta fazer isso, mas o bem não. O bem, ele obedece o livre-arbítrio de cada um. É por isso que é dado a cada um segundo a sua obra, a sua evolução. Porque depende exclusivamente do que tu escolhe, né? Eles não chegam lá e dizem, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eles dão um conselho. Mas quem segue fazer isso é não. Até nos desenhos animados, né? Tinha aqueles os desenhos que tinha o capetinho e o anjinho aqui, né? E na verdade nós estamos o tempo todo, né? Nessa busca. Eu quis, né? Pela questão de eu vir hoje ou não. Minha intuição dizia vai, tinha alguma coisa que puxava. E eu resolvi ir atrás do vai. Isso. Daí quando você escolhe pelo Meu anjo estava dizendo analisar, vai. por isso que está a importância de você começar a saber a interpretar isso, né? Porque Sinais. eu tenho que pensar o que é melhor, né? O que é melhor para todos, o que é melhor para mim, né? Em cada decisão dentro daquilo que você aprendeu, né? Então, mesmo a decisão que você tem que tomar, você sempre tem que analisar dentro do aprendizado que você tem, né? Se essa decisão vai interferir na vida de outras pessoas, de que forma, tudo para analisar a decisão certa, né? Daí você pode pedir um conselho para alguém, daí eu estou em dúvida, eu pedi para a Cris, eu estou com tal e tal problema, o que você acha? Ela vai dizer a opinião dela, mas a decisão final é minha, né? Depois eu vou tomar a decisão e daí eu vou me arrepender e vou dizer, não, foi a Cris que me orientou, não, mas a decisão final é minha. É que na verdade, o que eu acho assim, a gente sempre dá mais ouvido pro que o outro diz do que a gente parar e se perguntar e se ouvir, né? Quando a gente silencia, quando a gente fica quieto e pede pro universo, para Deus, a gente tem um canal direto com o todo, né? A gente tem um canal direto com Deus. A gente não precisa ficar buscando nas outras pessoas. E não precisa de intermediários. Não precisa de intermediários, né? Só que é difícil isso pra gente fazer por questão de tudo que a gente pegou na vida, foi ensinado, tudo mais. Então, eu acho que agora a gente até está passando por um momento de despertar muito grande, onde as pessoas estão entendendo isso, que elas precisam estar com elas mesmas para ouvirem os mentores, a intuição, o sentimento que o coração diz para tomar as melhores decisões, né? Que a gente que é responsável por isso. Isso aí as pessoas são colocadas no nosso caminho para o nosso aprendizado também, né? Sim. Algumas para nos auxiliar, outras para nos ensinar, né? Outras para a gente ensinar alguma coisa, né? Mas todas têm uma função na nossa vida de aprendizado também, né? Sim. Mas o aprendizado final nosso é entre nós e Deus, é a nossa escolha dentro daquilo que nós aprendemos, né? Nós não podemos estar culpando os outros pelas coisas que nós decidimos. Né? Eu tenho uma amiga que ela tem uma intuição bem forte, assim. Ela, digamos assim, se tem um negócio para fechar, alguma coisa assim, a pessoa vem atrás. Ela logo, ela percebe de tão forte a intuição dela que aquilo não vai dar certo. E daí esses dias ela diz, batia sempre na hipoteca, né? Continuei, não deu certo, né? Daí eu olhei pra ela, escuta você, né? O que tu sente? E hoje a gente brinca assim, né? Porque às vezes ela diz, aconteceu tal fato, não fui atrás e realmente não deu certo. Não ia dar certo, porque tal coisa. Então, a gente se escutar é muito importante, né? E às vezes a nossa intuição tá dizendo uma coisa, a gente vai contra elas, né? A maioria das vezes, né? Toma na cara. Mas ao
mesmo tempo não ficar triste por conta disso. Pensar que tipo, foi um aprendizado, se eu não passasse por isso, eu não ia... Aí Dá valor, né? E da próxima vez vou escutar aquilo que estava tentando me avisar. Bom, pessoal, hoje o estudo fica nessa parte, então, continuando no nosso próximo encontro. E nós vamos, então, agora para mais uma mensagem, aproveitando o tema da mensagem, a informar a todos, então, que provavelmente nós estamos quase no momento de finalização do estudo do primeiro grupo de mediunidade. Então, quando nós finalizarmos esse estudo, nós vamos fazer a união dos dois grupos, do segundo grupo com o primeiro. E aí nós vamos abrir novamente mais um grupo para os interessados em fazer parte também, em querer trabalhar, em querer fazer parte, então, dessa equipe, tentando trabalhar e auxiliar aos irmãos encarnados e desencarnados a buscar a maior sensibilidade, trabalhar essa sensibilidade no interior de cada um. Então, quem quiser fazer parte desse novo grupo de mediunidade, então nós vamos avisar daí, né? Provavelmente isso vai acontecer quando nós já estivermos, então, no nosso novo local, né? E já vamos aproveitando bem esse local, acolhedor, né? Cedido pelo Dirceu e pela Lu, acredito que com muito carinho, com muito amor, né, e dedicação, eles cedem essa parte do lar deles, né, para nós fazermos esse nosso estudo. E agora eles vão poder, então, quando nós estivermos no outro, então, vão poder usufruir desse local também para eles, né. Mas, então, nós estaremos com esse novo grupo, provavelmente, a partir do novo local. E essa mensagem, então, agora, ela tem a ver com mediunidade. Ela chegou no dia 10/6/2021, do médium Derli, Espírito Antônio, e a mensagem diz: estou com Antônio nesse momento. Ele cumprimenta a todos e envia abraços de amor. Estamos de frente para uma imensa construção, onde o sol bate e reflete, pois é construída com tijolos de vidro. Realmente a beleza eu não consigo explicar. Ao redor muitas árvores, flores, tudo muito limpo e organizado. Muitos bancos espalhados por todo lado às sombras. Antônio diz que é um lugar de descanso no intervalo dos estudos. Esse local é um centro de mensageiros e recebe espíritos de todos os lugares. Espíritos que em momentos de sono vêm estudar. Espíritos que já estão desse lado e estão desenvolvendo sua mediunidade. São vários setores de estudos e nesse local muito amplo e lindo, o perfume exala no ar. Não consigo descrever que tipo de perfume é. Muitas flores diferentes, uma porta imensa, por dentro a claridade é imensa também. Os estudos aqui são voltados todos à área da mediunidade, de comunicação, todos à área de mediunidade e de comunicação, tanto para os encarnados como os desencarnados, quanto para os desencarnados, para que com eles, para com aqueles que já estão em outro plano superior. Aqui diz, tanto para os encarnados como os desencarnados, quanto para os desencarnados, para com aqueles que já estão em outro plano superior. Há um anfiteatro imenso, muito lindo. Neste local fazem convenções, recebendo vários espíritos nos momentos de estudo de outras localidades. Recebem palestrantes e aqui alguns médiuns com sensibilidade mais avançada têm a honra de servir de instrumento para a comunicação de espíritos que já estão em um plano além deste que estamos. Estes médiuns já foram médiuns encarnados várias vezes e aqui neste plano se especializaram, pois existe também a comunicação entre seres, os deste plano e os demais. São vários setores e várias salas de estudo, para vários tipos de mediunidade. Para cada tipo de mediunidade, várias peculiaridades.
Um tipo de mediunidade pode servir para vários atendimentos diferenciados em ambos os planos. E é por isso a necessidade do estudo e a necessidade de pureza de cada ser para que possam se tornar sensíveis cada vez mais, pois este é um estudo contínuo, nunca cessa, sendo que nos demais planos também existem comunicações. Agora vamos voltando novamente para perto da imensa porta de entrada. É bonito ver a altura com vários desenhos nos vidros. O ar aqui é diferente, não pesa. A maneira de falar aqui não tem como fazer por voz, por mais que se queira, mas modifica saindo do local. E assim, Antônio agradece pelas doações, pelo empenho no trabalho e frisa que a importância de todos os elos unidos num só propósito é de imensa importância. Que o amor do Cristo possa superar todos os obstáculos, pois todos somos irmãos, mesmo em parentesco, mesmo em familiaridade, somos todos irmãos. E que nada possa impedir a união de um grupo que caminha para um objetivo tão lindo e de um progresso tão grande. Deixa certo que estarão sempre conosco e que já se está fazendo o prometido nos recados que já chegaram. Que cada um de vós está sendo amparado para cada etapa do passo em que é dado nesse lar abençoado. Ele me cumprimenta, se ilumina e não o vejo mais. Então nós podemos entender nessa mensagem, né, que para quem é médium, que todos nós somos médiums no sentido de que nós recebemos intuições dos espíritos. Muitas vezes nós nem sabemos, achamos que é nosso pensamento, né? Vontades de fazer determinada coisa, e é intuições deles, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, né? A importância então de nós estarmos em sintonia elevada, para nós conseguirmos captar mais coisas do lado positivo do que do lado negativo, né? E o médium é aquele que tem a mediunidade mais aflorada, né? Que são os médios chamados médios prontos, né? Ou médios ostensivos. Então são esses que fazem a comunicação, o intercâmbio entre o nosso plano físico e o plano espiritual. O que a gente pode ver aqui, pela mensagem do mentor Antônio, que é o mentor do Derli, e é o mentor também, um dos mentores dos trabalhos da casa, é que também no plano espiritual eles se valem de médiuns para fazer a comunicação com os planos superiores, né? Então até do outro lado, quando a pessoa já está em espírito e ela é médium, ela continua sua faculdade mediúnica para fazer o intercâmbio com as espiritualidades mais superiores, né? Com os habitantes daquela colônia, daquele plano espiritual. Então essa mediunidade continua sendo utilizada do outro lado também, da mesma forma que aqui o médium faz o intercâmbio entre nós e a espiritualidade, faz entre a espiritualidade e os planos superiores do outro lado também, né? Através desses intercâmbios. Será que é possível a gente que está encarnado, quando vai para esses lugares de estudo, também fazer Sim. treinar e fazer? E ele está narrando uma situação assim, né? Sim, Lá né? tem espíritos desencarnados fazendo esse treinamento e espíritos encarnados também, né? Aí eles levam, só que daí ali há o livre-arbítrio de cada um, né? Então você é escolhida, ó, você vai poder trabalhar, você vai querer fazer o curso, né, de mediunidade. Daí você se inscreve, vai lá, e eles começam a fazer um treinamento. Em sono você é desprendido e levado até um local de treinamento para começar a fazer esse treinamento. Mas para você permanecer vai depender do teu livre-arbítrio. Você pode escolher não, né? Então tudo depende. Eles fazem, oferecem a oportunidade, mas o continuar é teu, né? É a tua decisão, é o teu livre-arbítrio decidindo, né? Então tem várias pessoas que por um motivo ou outro acabam dizendo, não, vou deixar para mais tarde, eu vou parar agora, não vou continuar e vou parar, né?
Nós iniciamos o segundo grupo com 23 e sobraram 7. Né? Então, daí por um motivo ou outro a pessoa diz, não é dessa vez, agora na próxima eu vou tentar de novo. Eu acho que não, vou continuar fazendo só a participação, a oração, o meu melhoramento, né? É o livre-arbítrio de cada um. Mas, e também dentro desses que escolheram ficar, existem alguns que não são médiuns ostensivos, mas eles continuam fazendo a sua parte na corrente de irradiação de energia, né? Então, a espiritualidade se utiliza igual de cada um de acordo com o que pode dar de ajuda aos irmãos necessitados, tanto do nosso plano quanto do plano espiritual.